prioridade da unidade. Falaremos sobre isso hoje. E aquilo que está no coração de Deus, para o nosso coração. E como o texto ficou a nosso critério, eu achei por bem escolhermos esse que fala sobre a unidade, né? A unidade da igreja, do corpo espiritual, do corpo místico, que é a igreja, o corpo místico de Jesus. Todos acharam? Capítulo 12, verso 12, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Deixe-me ler também o versículo 13. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber, alguns textos vão dizer, foi dado beber em um só Espírito. Amém? Meus irmãos, esse trecho dessa carta que nós acabamos de ler, faz parte, na verdade, de todo um contexto, de toda uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Na verdade, primeira aos Coríntios, acredito que deveria ser uma segunda carta, e a segunda carta seria uma quarta carta, porque, conforme a história, Paulo não escreveu apenas 2 cartas aos Coríntios, mas pelo menos 4 cartas, 2 delas perdidas, e as que foram achadas, as que foram encontradas, estão aqui, que nós denominamos de primeira e segunda aos Coríntios. É do conhecimento dos amados que essa igreja, a qual Paulo escreve essa carta, dirige essa carta, ela foi fundada por ele mesmo. Quando nós lemos Atos capítulo 18, vocês vão ver naquele capítulo, naquela epígrafe ali, justamente o relato de que foi Paulo quem pregou ali, levou o evangelho e abriu aquela igreja. O Senhor, através de Paulo, fundou a igreja de Corinto. Paulo vem de uma jornada grandiosa de viagens. Ele passa por Tessalônica, Bereia, chega a Atenas e vai a Corinto. A história diz que quando Paulo chega a Corinto, era costume de Paulo ir à sinagoga. E ele, quando chega em Corinto, ele vai à sinagoga. E ele vai com o intuito de pregar o evangelho. E os amados sabem que a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, o tema da mensagem ministrada pelo apóstolo Paulo é: Jesus Cristo é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Cristo. Ele é aquele que veio para perdoar pecados. Ele é o Senhor. Essa era a mensagem de Paulo. O propósito de Paulo ir à sinagoga para pregar o evangelho era para tentar persuadir aqueles judeus que ali estavam. Quando, conforme Lucas, no capítulo 18, segundo o relato do médico Lucas, no capítulo 18 do livro de Atos, Paulo encontra resistência naquela cidade. Paulo encontra resistência naquela sinagoga por parte dos judeus. Ele expõe o evangelho, ele prega as escrituras, mas há uma resistência. A Bíblia diz que blasfemaram contra Paulo. E a expressão ali, blasfemaram contra Paulo, a ideia que está por trás daquela palavra é o seguinte: quiseram manchar a imagem de Paulo. Tentaram manchar o caráter de Paulo, a índole de Paulo. Por que eles fizeram isso? Qual foi o propósito? Para que Paulo, se eles tivessem conseguido manchar a imagem e manchar a índole de Paulo, Paulo cairia automaticamente em descrédito e as pessoas não acreditariam naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava dizendo para as pessoas. E nós não sabemos o porquê, e ao mesmo tempo sabemos, porque é a natureza humana, é a natureza caída, é a natureza que ele herdava, assim como nós herdamos, que a dado momento o apóstolo Paulo se chateou. A dado momento o apóstolo Paulo tomou uma decisão de agir individualmente, por conta própria. E ele disse: olha, alguns estudiosos dizem que talvez, quando ele fez isso ali no capítulo 18,
Alguns estudiosos acreditam que Paulo pensou no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse: quando vocês chegarem num lugar, pregarem o Evangelho, exporem a palavra, expor as Escrituras, e as pessoas não aceitarem, as pessoas rejeitarem, vocês batam os pés, o pó dos pés, balancem os vestidos e diga para eles: olha, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. E assim foi o que Paulo fez. Paulo, quando viu que havia uma resistência, havia um desprezo, parece que ele estava jogando pérola aos porcos, ele fica chateado e ele diz: a partir de agora eu vou para os gentios, eu não vou pregar mais a palavra para vocês. Ele bate os pés, balança os vestidos e diz: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu, porém, agora vou pregar para os gentios. Paulo está dizendo o seguinte: eu fiz minha parte, agora vocês não estão fazendo a de vocês. Eu preguei o Evangelho, mas vocês estão rejeitando, vocês não estão querendo, vocês não estão querendo ouvir, vocês não estão querendo dar ouvidos, vocês não estão querendo obedecer, vocês estão rejeitando a palavra de Deus, vocês estão rejeitando as pérolas que eu estou lançando sobre vós. Então eu vou para os gentios. Paulo passa por isso. E todos nós sabemos daquela história que o Senhor se revela para ele e diz: Paulo, olha, fala e não te cales, porque não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade, eu vou salvar muita gente em Corinto, eu vou libertar muita gente em Corinto, eu vou fazer aquilo que é minha apraz, porque a minha palavra não volta vazia, você não pode deixar de falar. E aí aquele homem que queria ir embora, passou ali 1 ano e 6 meses, ensinando, pregando, discipulando, visitando, exortando aqueles irmãos. E é justamente no capítulo 18 que está registrado a fundação dessa igreja. Corinto não era uma cidade, na verdade, uma cidade idólatra, supersticiosa. A história chega a dizer, irmãos, que em Corinto, fora da cidade de Corinto, havia um templo oferecido a uma deusa Afrodite, a deusa do amor. E a história conta que ali havia algumas mulheres que eram servas daquela deusa, e que na verdade eram prostitutas. Corinto era uma cidade com porto, era uma cidade marítima, tinha portos marítimos lá. E ali trafegavam homens, pessoas de todo o mundo. Enquanto suas cargas eram descarregadas para serem vendidas ou trocadas, os homens iam para ali, para se prostituírem. E a história diz que metade do dinheiro que circulava na cidade de Corinto provinha da prostituição, porque eles pagavam, eles depositavam dinheiro na mão daquelas mulheres depositavam aquele dinheiro nos mercados, viviam suas vidas, e por isso acredita-se que pelo menos 50% do dinheiro que circulava em Corinto provinha da prostituição. A igreja nasceu num ambiente totalmente promíscuo. E aí, quando você vai ler essa carta, você descobre que Paulo escreve essa carta, irmão, para justamente tratar de inúmeros problemas. A igreja, nela foi distribuída pelo Espírito para os dons. Nesse aspecto, a igreja estava muito bem servida. Lemos o capítulo 12, versículos anteriores ao texto que nós acabamos de ler, e vocês vão ver os dons que foram distribuídos pelo Espírito naquela igreja. Paulo chega a dizer: olha, vocês não têm necessidade de nenhum dom, os 9 dons estão com vocês aí. Mas aquela igreja era uma igreja, ao mesmo tempo que era uma igreja espiritual, era uma igreja problemática. Ou igreja problemática era a igreja de Corinto. E aí, quando nós olhamos para essa carta, você vai ver inúmeros problemas. Problemas como havia um grupo lá naquela igreja que não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo trata no capítulo 15 só sobre ressurreição. Havia divisão naquela igreja. Havia promiscuidade no meio daquela igreja. Havia inveja no meio daquela igreja. Havia ciúme no meio daquela igreja. Havia dissensões naquela igreja. Alguns não haviam crescido. Alguns não haviam nascido de novo. Alguns precisavam de uma injeção como Paulo deu. Era uma igreja totalmente cheia de problemas. E Paulo, conforme o texto, capítulo 1,
fica sabendo dos problemas desta igreja através de uma família, que a história diz, a família de Cloé. Paulo fica sabendo dos problemas dessa igreja através justamente dessa família. E sabendo dos problemas dessa igreja, Paulo resolve escrever essa carta. E quem estuda as Escrituras vai saber que a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai tratar de dons, Paulo vai tratar de ordem no culto, Paulo vai tratar de como deveria cultuar, a questão do falar em línguas, da profecia. Paulo vai falar tudo isso no capítulo 2, ao 12 ao 14. Capítulo 12, nesse trecho que nós lemos, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E no versículo 11, a partir do versículo 12, na verdade, Paulo começa agora, Paulo não deixa de falar dos dons espirituais. O que Paulo agora está falando, o que Paulo agora resolve falar, é sobre o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. E fazendo uma analogia do corpo místico e espiritual de Cristo, o que é que Paulo vai fazer? Paulo usa o corpo humano. E por que Paulo usa essa analogia? Porque Paulo pega o corpo de Cristo e faz ali um paralelo entre o corpo humano, para que, mostrando as distinções, mostrando as semelhanças, para que os coríntios pudessem entender aquilo que ele estava querendo falar para aquela igreja. E qual era o propósito do apóstolo Paulo? Falar do corpo místico de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Qual era o propósito de Paulo? Usando o corpo humano agora, era justamente para enfatizar a união que os crentes de Coríntios e os crentes dos dias de hoje deveriam ter. Eu acho que você não entendeu, vou repetir. O objetivo de Paulo em expor o corpo humano, fazendo analogia com o corpo misto de Cristo, é para enfatizar a união que os crentes em Corinto e os crentes também nos dias de hoje deveriam ter. Eu sempre digo isso, irmãos, que o fato de estarmos aqui reunidos não quer dizer que somos um. O fato até de tomarmos café juntos, amanhã estaremos, a liderança amanhã estará numa confraternização, mas isso não quer dizer que ainda somos um. Estamos unidos, mas ainda não somos um. Porque Paulo vai mostrar aqui, irmãos, quando na verdade nós somos um. E aí o tema que nos foi dado, para nós falarmos, a prioridade da unidade, está falando justamente disso. O que é que nós entendemos a respeito desse tema, a prioridade da unidade? Que a unidade deve ser prioridade na minha vida. Que a unidade deve ser primazia em nossa vida, em sua vida, irmã, em sua vida, irmão, em sua vida, igreja. Ele está dizendo aqui com esse tema que a unidade precisa ser preferência, primazia. Deve ser, irmãos, importante, separada, obedecida, declarada por todos nós que estamos aqui. É isso que que o texto vai ensinar. E aí, logo, a gente vai perguntar: por que devemos priorizar a unidade? Vamos tentar agora, não pedir para você me responder, mas tentar interagir. Vamos botar nossa cachola para funcionar. Por que eu, Kleber? Por que você, irmão, irmã? Porque todos nós, porque nós não estamos jogando a responsabilidade para a igreja, nós somos igreja. E a responsabilidade é minha,
de todos nós. Por que eu devo priorizar essa unidade? Lembrando que nós estamos bem longe, a começar de mim. Por que a gente precisa priorizar essa unidade? Primeiro, eu vou responder no texto. Primeiro, no versículo 13, vai nos dizer isso. Por que eu devo priorizar a unidade? Primeiro, porque fomos inseridos pelo poder do Espírito no corpo com esse fim. Fim aqui é objetivo, com esse propósito. Eu e você fomos colocados no corpo de Cristo com esse propósito de sermos de sermos corpo, de sermos unidade, de sermos Foi esse o propósito que Deus nos colocou. Esse batismo que o versículo 13 diz, não está falando de batismo na água. Esse batismo do versículo 13 não está falando, meus irmãos, de batismo com fogo. Não está falando do batismo pentecostal, né, do rodopiado, não está falando disso não. Esse batismo aí é uma ação de Deus, através do seu Espírito, onde através desse poder do Espírito, nós somos colocados no corpo de Cristo. Ou seja, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Logo, todos quanto são colocados por Deus através do poder do Espírito no corpo de Cristo, o entendimento que nós temos é que todas estas pessoas são crentes. O entendimento que nós temos é que todas essas pessoas são filhos de Deus. O entendimento que nós temos é que essas pessoas são novas criaturas. O entendimento que nós temos é que essas pessoas são salvas. O entendimento que nós temos é que essas pessoas que foram colocadas no corpo por Deus, através do poder do Espírito, são filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós somos colocados no corpo para sermos Fala para a pessoa que está ao teu lado. Você tem que ser comigo. Olha o versículo 13, o que é que diz? Versículo 13. Acompanhe, por favor. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Olha só, porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber em um só Espírito. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo que não importa se é negro, se é branco, se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se vive no anonimato, se é pobre, se está na mídia, se está nos holofotes, se fala baixo, se fala alto, se é pequeno, se é maior, não importa a questão social sua, não importa o seu tamanho, a sua cor, o seu cabelo, o seu nível social. Todos nós que estamos aqui fomos enxertados neste corpo por Deus através do Espírito Santo, primeiro, para sermos com Ele. Entenderam isso? Segundo, por que preciso priorizar essa unidade? Primeiro, porque nós somos colocados nesse corpo com esse propósito. Irmãos, eu estou aqui juntamente com você porque Deus tinha e tem propósito. Você não está aqui em vão.
Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você está aqui porque Jesus de Nazaré tem um propósito na minha e na sua vida. E esse propósito ninguém pode impedir. Nem o diabo, nem o inferno, nem a macumba, nem a obra do Satanás, do diabo. Não. A obra que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Entenda isso. Nós estamos enxertados neste corpo. Logo, nós estamos seguros neste corpo. Segundo, por que, Kleber? Precisamos priorizar a unidade. Está no verso 14. Olha o que é que o verso 14 diz. Escute aí, acompanhe por favor. Deixe sua Bíblia aberta. Versículo 14. Versículo 14 diz o seguinte: pois o corpo não é um membro, mas muitos. O que a gente entende aqui? Pois o corpo não é, versículo 14, pois o corpo não é um membro, mas muitos. Por que eu devo priorizar a unidade? Segundo, porque sozinho eu não sou corpo. Sozinho eu sou membro. É o texto que está dizendo. Logo, se sozinho nós não somos corpo, mas membro, eu preciso viver em comunidade e ligado a este corpo. Eu não devo ter essa consciência, eu não devo pensar de que sozinho eu sou corpo, sozinho eu sou um membro. E por ser membro, eu preciso estar ligado neste corpo. E este corpo é a igreja. Este corpo é o corpo de Jesus. Eu preciso estar ligado nele. Porque se eu e você não estivermos ligados nele, nós não conseguiremos viver. Se nós não estivermos ligados nele, nós não teremos força. Se nós não estivermos ligados nele, nós não conseguiremos vencer. Nós precisamos estar ligados neste corpo como membro. Quem foi que disse que você deve viver uma vida independente, como se membro conseguisse viver e sobreviver sem estar ligado no corpo? Quem disse que você não precisa de um pastor? Quem disse que você não precisa de uma liderança? Quem disse que você deve dizimar aonde você quiser? Quem disse que você deve fazer o que você quiser? Você vem quando quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Se você pensa assim, Jesus não é o teu Senhor, e se Ele não é o teu Senhor, logo provavelmente você não é um salvo, e se você não é um salvo, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Está difícil de engolir, engula do mesmo jeito. Quem é o outro? Dá glória a Deus. Amém. Engula, porque eu estou engolindo. Então, eu não sou de igreja nenhuma. Eu vivo como eu quero, como eu acho que devo. Eu vou quando eu quero. Não, eu sou de todas as igrejas. Jesus é um só. E onde é que fica Hebreus 13:17? Que você tem que ter um pastor para lhe pastorear, para lhe guiar, para lhe ensinar essa Bíblia. Por isso eu devo priorizar a unidade, porque sozinho, filho, você não é corpo não, você é membro. Olha ao teu redor, nós precisamos, vou chegar já lá no texto, nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Amém? Diga isso para pelo menos 3 pessoas, eu preciso de você, meu irmão.
Você precisa de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Olha, e a palavra que está vindo no meu coração para você, eu sei que é a última vez que eu vou pregar aqui, então eu vou falar, não é? Vamos lá. Deixa de ser egoísta, meu irmão. Vamos dizer para o nosso irmão que está ao seu lado: deixe de ser egoísta. Eu ando sozinho, não tenho pastor. Precisamos atentar para isso. Por que preciso priorizar a unidade? Porque eu fui colocado no corpo para isso, para ser um. Segundo, por que eu preciso priorizar a unidade? Porque, irmãos, eu sozinho não sou um corpo, eu sou um membro. Corta qualquer um membro do teu corpo e deixa assim em algum lugar. Ele vai necrosar, vai ficar preto, vai ficar podre, vai feder, vai inchar, vai dar, desculpe minha expressão, vai dar verme, que nem tu vai conseguir estar perto. E para que vai servir aquele membro? Para nada. Sabe por quê? Porque está fora do corpo. Irmãos, vocês sabem disso? Os ramos de uma planta, dentro dela, assim como corre sangue nas nossas veias, tem lá um líquido chamado seiva. Se você corta aquilo ali, os ramos deixam de receber a seiva e ela murcha, seca e morre. Você que acha que é a igreja sozinho, você não vai conseguir. Você precisa desse povo aqui. Porque se você anda por aí procurando uma igreja perfeita, quando tu achar, das duas uma, me avisa. Por gentileza, por favor. Eu acho que se você achar uma igreja perfeita, você deve estar na glória. Você deve ter morrido. Mas a outra seria o seguinte: se você achar uma igreja perfeita, por favor, não vá para ela. Porque quando você chegar lá, ela deixará de ser perfeita. Por sua conta. Terceiro, por que eu devo priorizar a unidade? Por que, Kleber? São 5 tópicos. Por que eu devo priorizar a unidade? Terceiro, está nos versículos 15 e 16. Olha só o que é que os versículos 15 e 16 diz. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo, ou tem uma versão que pode dizer, deixará de ser do corpo, verso 16. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo, ou seja, é por isso que deixará de ser do corpo? Claro que não. O que nós aprendemos aqui? Por que eu devo priorizar a unidade? Por que Lázaro deve priorizar a unidade? Por que Jane, Eusébio, Kleber, desculpe eu falar o nome de vocês sem autorização, Edivânia, José, Antônio, por que nós precisamos priorizar a unidade? Terceiro, porque temos uma função como membro deste corpo ou neste corpo. Você olha para o seu corpo e você acha que tem algum membro que foi colocado desnecessariamente? Tem? Se tiver, é uma anomalia. Irmão, Deus é extraordinário. Tem um texto aqui nesse mesmo capítulo que Deus colocou cada membro como Ele quis. Não é? Interessante, eu sempre digo isso. Nosso nariz, já pensasse se fosse com uns buraquinhos para cima? Quando a gente fosse tomar banho, olha como Deus é extraordinário. Aí Deus põe para baixo, porque quando a água não entra. Entendeu?
O espaço, irmão, dos nossos olhos é o ideal. Porque se a gente juntar mais, a gente fica zaroio, como diz o Matuto. Você sabia que quando a gente corre, nós lançamos sobre os nossos pés 3 vezes o nosso peso? Agora tu imagina se a gente está acima do nosso peso. Entendeu? Entendeu? Eu também entendi. Pronto. Irmãos, cada membro que está no nosso corpo, ele tem uma função. Eu não sei se você sabe disso, mas a gente tem um ouvido externo, que é essa parte aqui que se vê, e temos um ouvido interno. Dentro do nosso ouvido interno, depois da membrana, quando rompe, a gente deixa de ouvir, não é? Me ajuda aí. O tímpano, que é uma membrana que separa o ouvido externo do ouvido interno. Dentro tem uma parte chamada cóclea. Você já viu como é que se diz isso aqui? Um fone. Quando você fala, ele vibra. Então, essa cóclea dentro do nosso ouvido interno, quando ela escuta qualquer barulho, ela vibra. E ela joga som. É a questão do cérebro, não é? Ouvido. Deus é extraordinário. Paulo faz essa analogia, corpo humano do corpo de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando das semelhanças. Da mesma forma como o corpo que Deus criou e colocou cada membro, e cada membro tem uma função, vocês devem priorizar a unidade, porque vocês devem cumprir com a função como membro. E aí a pergunta nessa noite, não precisa responder nem perguntar para o seu irmão. Como membros do corpo de Cristo, nós temos cumprido com a função no corpo de Cristo? Porque eu falei no início que Deus, através do Espírito Santo, do seu poder, nos colocou no seu corpo, nos enxertou no seu corpo. E colocou lá Kleber com uma função. Colocou lá. Colocou lá o pastor Tarsis com uma função. Enxertou lá. Colocou a diaconisa Lúcia lá, enxertou lá com uma função. Todos nós, se todos nós que estamos aqui somos salvos, se todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus, se todos nós que estamos aqui somos nascidos de novo, então estamos nesse corpo. E se estamos nesse corpo, todos nós temos uma função a cumprir. Por isso eu preciso priorizar essa unidade. Eu tenho que priorizar porque temos uma função como membro neste corpo. Se eu sou membro do corpo de Cristo e não estou cumprindo, ou não estou exercendo a minha função, tem alguma coisa errada. Deus nos chamou aqui, meus irmãos, para falar isso no meu coração. Precisamos exercer a nossa função. Para que Deus lhe chamou? Por que você está aqui sentado? Você está há tanto tempo e não sabe para que Deus lhe chamou. Qual é o propósito? Porque Deus chamou com um propósito. Um propósito para cumprirmos ou para exercermos esta função. É isto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, em vez de vocês ficarem aí com inveja um do outro, brigando entre si, vocês, porque havia uma turminha lá nessa igreja, ou igreja abençoada. Graças a Deus não tem esse problema aqui, era só em Coríntios. Essa igreja, irmão, havia uma turminha lá que eles profetizavam, não é? Que eles interpretavam a língua, não é? Que eles oravam, as pessoas eram curadas e falavam em línguas. E o fato deles terem esses dons, eles achavam superiores a quem não tinha. Meu irmão, ninguém aqui é superior ao outro. Eu acho que você não entendeu. Ninguém aqui é superior ao outro. Quem prega é tão importante quanto quem está na mídia. Eu estou exercendo minha função neste corpo. Exerce a tua função como membro
de Cristo. É por isso que eu tenho que priorizar a unidade. Esses dias, algumas pessoas, quando ficam sabendo que nós estamos nos desligando daqui, alguns olham como se nós estivéssemos em pecado, e eu até entendo isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos nós fomos ensinados. Quando eu falo todos nós, não estou falando de igreja batista missionária, estou falando no geral, porque a gente foi ensinado a sermos muito denominacionais. A gente olha o nosso arraial como se a igreja fosse restrita ao nosso arraial. Eu estou indo para um outro arraial, mas continuo na igreja de Jesus. Provavelmente eu não priorizei muitas vezes a unidade. Porque, irmãos, eu vou falar isso lá no finalzinho. Às vezes isso requer renúncia da nossa parte. Ou você acha que é fácil viver em comunidade, com pessoas completamente diferentes, que pensam diferente de você, que têm sugestões diferentes. Você acha que às vezes é fácil? Não é, meus amados. Porém, isso não é impossível. Então, eu preciso priorizar a unidade, porque eu devo exercer a função como membro. O que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Você sabia que o fato de você não estar exercendo sua função, você pode estar sobrecarregando o outro ou outros? Você sabia que o fato de você, irmãos, a gente se depara, eu não quero, irmão, eu passei 10 anos ouvindo, eu sou uma rebanda, Deus me livre. Gente, é o corpo de Cristo. A recompensa, a sua recompensa, irmão, não vai vir dos nossos pastores. Ele pode até te dar um abraço, dizer muito obrigado, te dar um presente, te dar um Kit Kat, né? Aquele chocolate. Mas a recompensa é de Deus. Amém? É Ele quem vai te recompensar. É Ele quem vai te abençoar. É Ele quem vai te fazer prosperar. Agora, em nome de Jesus, exerçamos a nossa função como corpo de Cristo. Mas, pastor, olha, eu queria que Deus tivesse me colocado no corpo de Cristo com a função de pregar. Ele não lhe colocou, então aceita. E diz obrigado por aquilo que Deus chamou. Porque às vezes, irmão, parece que a gente está com a síndrome dos primos de Moisés. Moisés olhou para ele e disse, vem cá. Não basta vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês ainda, além do que estarem fazendo, vocês ainda querem um sacerdócio? Fica na tua, irmão. Cumpre com tua vocação. Não queira exercer uma função para a qual você não foi chamado. Porém, se você foi chamado para tal função, não deixe de exercer. Kleber, por que eu preciso priorizar a unidade? Está no versículo 21. Alguém lê o versículo 21, por favor? Capítulo 12, verso 21. O que é que diz aí? Luiz Juan, diácono Luiz Juan. 12, 21. O que é que diz aí? 1 Coríntios? E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Por que eu devo priorizar a unidade? Irmão, porque precisamos um dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Amém?
Vamos dizer isso para 3 pessoas? Vamos lá, para a gente interagir um pouco. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso de você, pastor. Eu preciso de você, diácono. Eu preciso de você, missionária. Eu preciso de você, irmãos da mídia. Eu preciso de você, pessoal do louvor. Eu preciso de você que vem aqui aos domingos orar. Eu preciso de você, pessoal da oração. Eu preciso de você, porteiro. Eu preciso de você da recepção. Eu preciso de você da intercessão. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, quando eu abro minha boca como membro do corpo de Cristo e digo não preciso de você, eu estou sendo orgulhoso, prepotente e arrogante. Posso não precisar hoje, mas amanhã eu posso precisar. E quando eu falo precisar, eu não falo de dinheiro emprestado, não. Pode até ser. Mas às vezes, irmãos, alguns de nós estamos precisando apenas de um abraço. Alguns de nós saímos de casa dizendo assim: ah, Deus, como eu queria que quando eu chegasse na minha igreja, eu encontrasse alguém lá, sorrindo, e me abraçasse, e dissesse que me ama. O problema é que às vezes a gente fica esperando isso do outro, quando nós somos os primeiros a não fazer. E aí Jesus disse: aquilo que você quer que o homem faça você primeiro. Às vezes nós cobramos uma visita, quando na verdade nem nós mesmos visitamos. Às vezes a gente pode até achar ruim porque encontramos alguma coisa suja na igreja, porque uma mancha, alguma coisa, e diz: meu Deus, o pastor não cuida desse templo, não sei o quê, não é? Que não é o nosso caso. Mas quando na verdade nós somos os primeiros a colocar o pé na parede, a não deixar a cadeira no lugar quando a gente sai do culto. A gente precisa um do outro, irmão. De levar um irmão aí em casa, dar uma carona. Não vai te quebrar não, irmão. 5 quilômetrozinho, não vai te quebrar não. Usa teu carro para ajudar os irmãos, quem não tem. Eu estou todos esses anos aqui, ninguém nunca me deu uma carona aqui para casa. Isso é um pecado. Brincadeiras à parte, nós precisamos um dos outros. O celular, às vezes, do irmão não está com crédito, empresta o celular ele não tem crédito no dia de hoje, é peso também, né? Mas tudo bem. Empresta, vai, leva teu irmão. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Então, é por isso que eu preciso priorizar, irmãos, a unidade. Mas eu vivo só, afastado, longe, distante, com espírito de autocomiseração. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém olha para mim. O pastor não citou meu nome. E pererei. Então, irmãos, eu preciso priorizar a unidade, porque precisamos uns dos outros. E o quinto e último, para depois trazer algumas lições na conclusão, é o seguinte: porque a gente precisa, é quase a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, porque necessitamos de cuidar uns dos outros. Tem funcionário 4, né? Funcionário 4, a irmã não está mais lá. Aquela irmã que é deficiente. E o pastor Estevão foi pastorear lá e não sabia. A irmã impossibilitada por ser especial. E alguém da congregação vai lá, não é isso, pastor? Dá banho, troca roupa, leva comida, faz comida para ela, dá o remédio. E o pastor não sabia. Claro, não era pastor, lá chegou e ficou sabendo. Olha, esse é o nosso papel. Mas eu queria concluir hoje trazendo algumas lições dentro desse texto para nós. Vamos lá. Kleber,
Diante disso tudo, claro que todos nós já sabemos, diante do que foi exposto, se estamos ou não priorizando a unidade. A gente entende, meus amados, que, eu volto a dizer que conviver em comunidade, em alguns momentos, é muito complexo pelo fato de nós sermos bem diferentes. Mas eu queria concluir. Concluir não é esgotar, mas concluir hoje algumas lições. Como eu preciso saber, como eu sei se estou priorizando ou não a unidade? Diante de que foi exposto, você vai saber se está ou não. Mas, vamos lá. Olha, se nós exercemos, escute bem, eu escolhi dentro desses pontos alguns. Primeiro, se nós exercemos a nossa função como corpo de Cristo, ou melhor, desculpa, se nós exercemos a nossa função no corpo de Cristo, pensando na edificação do mesmo, agradando àquele que nos chamou, nós estamos no caminho certo. Nós estamos aqui priorizando essa, porque nós não estamos aqui para nos promovermos. Nós não estamos aqui para sermos aplaudidos e ovacionados. Nós estamos aqui para exercer nossa função e com esse pensamento. Eu estou aqui não para ser visto, não para ser aplaudido, não para ser ovacionado, não para ser conhecido. Eu estou aqui para exercer a minha função, para dar a minha parcela a fatia do bolo, para dar a minha parcela de contribuição, mas com o intuito de que eu preciso ser canal de Deus para a edificação do corpo, querendo agradar àquele que me chamou para estar aqui. Por isso eu preciso priorizar e estar no corpo de Cristo. Segundo, olha, quando entendemos que não só precisamos uns dos outros, mas que precisamos também cuidar por igual, a diferença, por igual uns dos outros, nós estamos no caminho certo. Nós estamos priorizando essa unidade. Terceiro e último. Quando não desejo viver de forma independente, estando no corpo, eu estou no caminho certo. Priorizando a unidade. Eu poderia falar outras coisas nesse texto sobre algumas atitudes, às vezes, de alguns membros egoístas. Mas lembrando, irmãos, esse texto que diz, aqui no capítulo que nós lemos. Deixa-me ver aqui. Quando o texto diz que foi Deus, versículo 28, e aí eu encerro. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro apóstolo, segundo lugar, profetas, ele vai dizer, não é esse texto, desculpe-me. É o texto que diz que ele colocou como ele quis. No versículo 18, não era 28, 18. Desculpa. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Não foi vontade minha estar aqui. Não foi vontade sua estar aqui. Foi dele. Foi a soberania dele. Ele, agindo soberanamente, nos colocou aqui.
Que Deus nos ajude. Mesmo estando em uma outra denominação. Porque denominações são questões de homem. A igreja de Cristo só há uma. Só há um Deus e um Senhor e um Espírito e uma palavra.